Seja bem-vindo a mais uma mensagem da série Mudar o Poder Transformador da Fé. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre Jacó. E o tema que nós queremos pensar nessa manhã é mudar pelo poder da fé. Se a gente for um pouquinho só, a gente não precisa ser muito sincero, não. A gente só precisa de um pouquinho de sinceridade. Se a gente for um pouquinho sincero com a gente mesmo, a gente vai descobrir na nossa vida que a gente precisa mudar em algumas áreas. Quando eu olho, queridos, para a minha vida, eu percebo que eu preciso mudar em alguns aspectos da minha vida. Existem áreas na minha vida que precisam de mudança, que precisam de transformação, que precisam de Deus agir. Se você é uma pessoa que acha que não precisa mudar nada na sua vida, eu vou fazer uma oração, agradecer a Deus pela sua existência, mas pedir a Deus para te levar para o céu. Por quê? Porque quem não precisa de mudança, não precisa viver nessa terra. Já é alguém completamente perfeito. É alguém que não precisa mudar nada na sua vida. E se você não precisa mudar nada, qual é a razão de você continuar vivendo aqui? Existe algo melhor, um lugar muito melhor, que se chama eternidade, e que o meu coração anseia por estar lá. Mas para estar lá, eu não posso estar de qualquer jeito. Eu preciso me submeter a transformações. Eu preciso passar por um processo de mudança na minha vida. A palavra de Deus hoje vai nos confrontar então nesse sentido, nesse aspecto, de que todos nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. E para isso eu quero então olhar para a vida de Jacó. Chegamos à terceira mensagem dessa série. Na primeira mensagem nós fomos desafiados com a vida de Abraão a crer pelo poder da fé. Na segunda mensagem nós fomos desafiados por Isaac a superar pelo poder da fé, superar as crises, as dificuldades. E hoje então, através da vida de mais um personagem bíblico, nós vamos aprender a mudar pelo poder da fé. E seu nome é Jacó. Queridos, quando a gente pensa na vida de Jacó, a gente precisa pensar que Jacó foi um homem escolhido por Deus. Jacó foi um homem que Deus ele tinha planos, sonhos para realizar na vida dele. Mas é interessante que Jacó ele demorou muito tempo da sua história de vida para entender que Deus tinha um plano para ele, que Deus tinha um chamado para a sua vida, e que ele precisava conhecer o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. Ele precisava ter uma experiência profunda e marcante com Deus. Não bastava, queridos, a Jacó apenas ter o conhecimento de que Deus era o Deus de Abraão, de que Deus era o Deus de Isaac, mas na verdade Jacó precisava passar pela experiência de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também queria ser o Deus de Jacó. E ele precisava então passar por uma experiência com Deus. Jacó se tornou um enganador, um trapaceiro, um mentiroso, um falsário. O nome Jacó era algo muito forte na vida dele.
Jacó se tornou então um enganador, um mentiroso, um falsário, um retrato do seu nome. Ele lidava com as coisas de Deus, mas ele lidava sem temor, sem reverência. Ele era um patriarca, mas ele não conhecia a Deus pessoalmente. A sua vida então precisava passar por uma transformação completa. Deus levou esse homem chamado Jacó a Betel. Betel foi o lugar onde Jacó, ele conheceu o Deus dos seus pais. Mas a Bíblia diz que ele também foi a Peniel. E chegando em Peniel, foi o lugar onde Jacó, ele conheceu o Deus da sua salvação, e onde toda a mudança da sua vida, ela começou a acontecer. Não basta, queridos, apenas a gente chegar a Betel, porque Betel na vida de cada um de nós, vai ser o lugar onde a gente vai ter informações a respeito da pessoa de Deus. O Deus dos nossos antepassados, o Deus daqueles que caminharam e trilharam o cristianismo, a fé em Cristo Jesus. Mas para que a gente tenha uma experiência, a gente tem que deixar Betel e ir para Peniel. Porque Peniel é o lugar do encontro, Peniel é o lugar da transformação, Peniel é o lugar aonde o Senhor, Ele vai nos levar para que a gente tenha experiências de salvação, experiências de transformação na nossa vida. Jacó, querido, já havia lutado com o seu irmão, Jacó já havia lutado com o seu pai, Jacó já havia lutado com o seu sogro Labão, mas agora Jacó precisava lutar com Deus. Jacó precisava ter uma experiência profunda com alguém que transformaria a sua vida. A experiência de Jacó com o seu irmão não foi uma experiência boa. A experiência de Jacó com o seu pai não foi uma experiência boa. A experiência de Jacó com o seu sogro não foi uma experiência boa. Mas a experiência de Jacó com Deus foi uma experiência extraordinária e transformadora. Foi isso, queridos, que aconteceu no relato de Gênesis, capítulo 32. Em Betel, Jacó conheceu o Deus dos seus pais. Em Peniel, Jacó conheceu o Deus da sua salvação. Mas em El-Betel, Jacó conheceu o Deus da sua restauração. Queridos, em El-Betel podemos comprovar que realmente Jacó mudou pelo poder transformador da fé. Olha só o que diz a palavra de Deus, veja só o que diz esse texto bíblico. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Depois que Jacó retornou de Padan-Aram, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação, de uma comunidade de nações. Reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar aonde Deus tinha falado com ele.
Então, queridos, olhando para a vida de Jacó, olhando para a experiência da sua transformação, como é possível mudar pelo poder transformador da fé? Eu quero nessa manhã, queridos, analisar os passos que Jacó deu para mudar pelo poder da fé. A Bíblia diz então que Jacó, ele resolve voltar para casa e corrigir o seu relacionamento com o seu irmão. A Bíblia diz que ele prepara a sua família, ele levanta o acampamento, ele leva consigo todos os bens que ele conquistara durante 20 e poucos anos, longe da sua casa, longe do seu irmão, longe da sua família. E no caminho de volta, ele recebe uma má notícia que mudaria a sua vida para sempre. Existem má notícias que chegam para nós, que têm o poder de transformar a nossa vida para sempre. Existem coisas ruins que chegam ao nosso ouvido, que podem ser uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente mudar a história da nossa vida. Foi exatamente isso. Enquanto Jacó, ele voltava para se encontrar com seu irmão, a Bíblia diz para nós que chega aos seus ouvidos uma notícia ruim. Pastor, que notícia ruim era essa? Esaú, o seu irmão, vinha ao seu encontro com 400 homens e desejava tirar a sua vida. Desejava matá-lo. Desejava destruir completamente a vida de Jacó. E é interessante, queridos, que aquela ameaça o levou para um lugar que seria um acidente geográfico, se lá ele não tivesse a experiência que ele teve com Deus. Deus, às vezes, queridos, ele muda a nossa rota. Deus, às vezes, ele muda o nosso destino. Deus, às vezes, muda aquilo que a gente quer fazer, porque Ele tem algo muito mais importante e melhor para fazer na nossa vida. Jacó ainda não estava preparado para se encontrar com seu irmão Esaú. Ele precisava ainda passar por uma experiência com Deus. Ele precisava ainda ter um momento primeiro especial com Deus para a vida dele ser transformada. Deus mudou a direção de Jacó para mudar a vida dele. Deus, nesse ano da fé, possivelmente irá mudar a direção da vida de muitas pessoas aqui, exatamente para que Ele possa mudar a sua história, Ele possa mudar a sua vida, Ele possa transformar você na pessoa que Ele deseja. O que a gente pode então aprender com essa história de Jacó? Eu quero, queridos, olhar para o capítulo 32, a partir do verso 22, e extrair dessa palavra algumas aplicações práticas para todos aqueles que desejam mudar pelo poder da fé. A primeira coisa que eu aprendo com a história desse patriarca, desse homem de fé, é que para mudar pelo poder da fé, busque a transformação da sua vida. Depois que Jacó, ele chega no Val de Jaboque, ou no Vale do Jaboque, Jacó começa a ter uma experiência muito forte com o anjo de Deus. Deus se manifestou a Jacó naquele lugar. E naquele momento, então, começa a ser travada uma luta, uma batalha, uma guerra. Então o homem disse para Jacó: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Naquela batalha que Jacó estava tendo, ele percebeu contra quem ele estava lutando.
E nessa experiência aqui, queridos, do Val do Jaboque, a Bíblia diz aqui para nós que Jacó, ele se agarrou ao Senhor e ele não queria que ele fosse embora. É interessante que essa luta, essa fala de Jacó aqui para Deus, para o Senhor, é a fala de alguém que estava decidido a querer, a experimentar uma mudança na sua vida. Jacó estava decidido a mudar de vida, por isso ele decidiu não abrir mão da presença de Deus, até que o Senhor pudesse abençoar a sua vida. Os olhos de Jacó naquele momento, então, eles foram abertos para compreender que a maior necessidade da sua vida naquele momento não era a riqueza que ele tinha, não era a família que ele tinha, não era a bênção do seu pai, não era a primogenitura, mas era a sua maior necessidade naquele momento, era a necessidade de ter uma experiência, um encontro, um relacionamento, um tempo com Deus precioso. Jacó, queridos, no Val do Jaboque buscou isso. Jacó no Val do Jaboque, ele experimentou isso, um relacionamento transformador com Deus. Jacó era um homem que possuía muitas coisas, ele tinha tudo, mas ele não tinha o principal. Ele entendeu que sem Deus a sua vida seria vazia, insatisfeita e completamente incompleta. Nessa experiência aqui de transformação, Jacó aprendeu algo que a gente precisa aprender na nossa vida. O que a gente precisa aprender com a experiência de Jacó? A gente precisa aprender que ter as bênçãos de Deus não é suficiente quando não se tem o Deus da bênção. Tem muita gente aí com a bênção de Deus, tem muita gente aí cheia de bens, tem muita gente aí bem sucedido na sua profissão, tem muita gente aí sendo abençoado, mas não tem o principal na sua vida, que é o abençoador, que é aquele que deseja ter um relacionamento profundo contigo, porque mais do que dar coisas a você, Deus, ele quer ter um relacionamento transformador e restaurador com cada um de nós. Mais importante que ter as coisas é ter a Deus. Quantas pessoas têm as coisas e mesmo assim estão vivendo uma vida de total insatisfação? Jacó tinha bens, Jacó tinha família, Jacó tinha a bênção do seu pai Isaac, Jacó tinha a primogenitura que ele roubou do seu irmão Esaú. Jacó, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. Jacó era um homem aparentemente realizado por tudo aquilo que ele tinha, mas lhe faltava o principal. E quando nos falta o principal, quando nos falta um relacionamento com Deus, quando nos falta uma vida com Deus, tudo aquilo que a gente tem se torna insignificante. Só traz para nós insatisfação, só traz para a nossa vida tristeza. Eu conheço gente que tem bastante coisa, mas é infeliz. Eu conheço gente que tem casa bonita, móvel bonito, carro na garagem, um bom emprego, mas o semblante é um semblante de insatisfação. Muito mais do que ter as coisas que você tem, você precisa ter Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque o que vai trazer satisfação a você não é aquilo que você possui, mas é aquele que te possui. Deus. Deixa Deus possuir você no lugar das coisas que te possuem. A gente só vai passar por uma transformação e a gente só vai mudar quando a gente desejar isso. Quando a gente fizer como Jacó fez: não te deixarei ir a não ser que me abençoe. Aquela experiência estava sendo tão boa,
tão marcante e tão transformadora na vida de Jacó, que ele disse: não, eu não posso. Eu quero mais, o Senhor tem mais para derramar na minha vida. Eu não vou abrir mão do Senhor, não. Eu quero mais. Eu não vou deixar você sair daqui enquanto você não me abençoar, enquanto você não estender as tuas mãos sobre a minha vida, enquanto eu não experimentar uma transformação no meu coração. Eu não vou deixar você sair desse lugar. Que experiência maravilhosa que Jacó teve com o Senhor. Para mudar pelo poder transformador da fé, você vai precisar buscar essa transformação na sua vida. Você vai precisar querer a Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Deus é um Deus abençoador e a bênção dele já está liberada para você. Amém? Mas cuidado para você não pegar a bênção e colocar essa bênção que Deus está te dando no lugar do abençoador. Cuidado para você não inverter os valores. Se Deus estiver te dando um filho, ele não pode estar no lugar de Deus. Se Deus estiver te dando um emprego melhor, ele não pode estar no lugar de Deus. Se Deus está te dando carro, dinheiro, recursos, bênção, empresas, não coloque nada disso no lugar de Deus. Deus precisa ser o bem mais precioso que você possui. Coloca Deus como primeiro na sua vida, como aquele que de fato vai trazer satisfação para o seu coração, e deixa o resto com Ele, porque você vai ter muito mais do que aquilo que você busca e merece. Busque a transformação, a passar por uma experiência transformadora. Para isso Deus pode levar você para o Val do Jaboque. Para isso Deus pode mudar o destino da sua vida. Pastor, mas a minha vida estava indo muito bem e de repente eu fui parar num vale. Não murmure, não reclame. É porque é no vale que Deus vai transformar completamente a história da sua vida. Vai mudar você. Vai trabalhar na sua vida. Vai fazer você crescer e ter experiências marcantes com Ele. Segunda coisa, eu aprendo, queridos, com Jacó, que para mudar pelo poder da fé, reconheça e confesse os seus pecados a Deus. Naquela guerra ali, naquela luta entre Jacó e o anjo do Senhor, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu ele. Deus perguntou a Jacó qual era o seu nome. E é interessante que o seu pai lhe fez a mesma pergunta, e Jacó mentiu dizendo que era Esaú. Mas agora Deus lhe pergunta de novo. Não que o Senhor não soubesse o seu nome, mas Deus estava dando a Jacó a oportunidade para ele reconhecer e confessar o caráter deformado que ele tinha. Deus não podia transformar a vida de Jacó enquanto ele não confessasse, enquanto ele não reconhecesse quem ele era. Jacó, durante muito tempo da sua vida, ele viveu sem saber quem ele era. Por isso que ele vivia fugindo, por isso que ele vivia enganando, por isso que ele vivia mentindo, por isso que ele vivia metido com tramóias. Quem é mentiroso, quem é enganador, quem vive com a vida toda enrolada, é alguém que ainda não sabe quem é. E constantemente Deus está se aproximando para esse tipo de gente, perguntando exatamente isso que ele perguntou aqui no verso bíblico: qual é o seu nome? Quem é você? O que você faz? Qual é o seu estilo de vida?
Você busca agradar a quem? Muitas das vezes a gente não tem a coragem de reconhecer e confessar aquilo que de verdade a gente é. Quando Jacó respondeu quem era, não foi uma resposta, mas foi uma confissão. Jacó confessou quem de fato ele era. Você sabe que o nome dele significava enganador e suplantador. Jacó era um retrato do seu nome. Por isso Jacó, ele não podia ser transformado sem antes reconhecer quem ele era. Ninguém pode mudar pelo poder transformador da fé sem antes reconhecer os seus pecados e confessar esses pecados ao Senhor. Se você quer passar por um processo de mudança, você vai precisar reconhecer quem você é. Você vai precisar se quebrantar diante do Senhor. Você vai precisar chorar diante do Senhor e reconhecer os seus pecados e dizer: Senhor, de fato eu sou esse tipo de pessoa que eu não gostaria de ser. De fato eu sou enganador, de fato eu sou suplantador, de fato eu sou mentiroso, de fato eu tenho lesado as pessoas, de fato, Senhor, eu sou essa pessoa que eu não gostaria de ser. Eu estou abrindo meu coração para Ti. Então libera sobre a minha vida uma transformação. Enquanto você continuar se escondendo atrás de Jacó, de um nome, enquanto você continuar escondendo a sua vida atrás de uma vida que não é a tua vida, você nunca vai conseguir alcançar a transformação. A fé não vai funcionar. Nesses casos, a fé funciona para a gente reconhecer, confessar e se quebrantar diante de um Deus que não precisa saber se a gente é ou não Jacó, porque Ele já conhece todas as coisas. Mas a nossa cura vem pela nossa verbalização. A nossa cura vem pelo reconhecimento de quem nós somos. Aí Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir. Deus começa a transformar a nossa vida por inteiro. Deus quer mudar o seu nome nessa manhã. A partir da mudança do seu nome, a tua história, ela vai começar a ser mudada e transformada. Terceira verdade. Eu aprendo, queridos, que para mudar pelo poder da fé, assuma a sua verdadeira identidade. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. É interessante que o nome Jacó, ele significa aquele que segura o calcanhar, suplantador. Foi isso que aconteceu no dia do seu nascimento. Agarradinho ali, ó, com Esaú. O nome Israel significa Deus prevalece. E a Bíblia diz aqui para nós que o nome de Jacó foi mudado por Deus para Israel, para que ele pudesse então assumir a sua verdadeira identidade. Com o nome Jacó, ninguém pode ser reconhecido como filho de Deus. Mas com o nome trocado para Israel, você pode ser reconhecido como filho de Deus. Deus precisou então mudar o nome daquele homem, para que ele assumisse a sua verdadeira identidade. E pastor, quais foram as mudanças que ocorreram na vida de Jacó a partir do momento em que Deus mudou o nome dele? Várias mudanças você encontra na Bíblia. Por exemplo, Jacó de enganador para príncipe, Jacó de um indivíduo para uma nação, Jacó de um homem sem destino para um influenciador de destino,
Jacó de pacato para líder, Jacó de segundo para primeiro, Jacó de pobre para rico, Jacó de culpado para perdoador, Jacó de medroso para corajoso. A sua verdadeira identidade não está naquilo que disseram ao seu respeito. A sua verdadeira identidade não está naquilo que as pessoas pensam que você é, não está naquilo que as pessoas dizem que vocês são. A sua verdadeira identidade não é definida pelo nome que lhe deram, pelos rótulos que impuseram na sua vida. A sua verdadeira identidade não é traçada pela inconstância desse mundo mau. A sua verdadeira identidade está em quem Deus disse que você é. Você é um filho amado, eleito, salvo, restaurado, curado, abençoado pelo Senhor Jesus. Você tem nome, você tem cidadania, você é filho do rei, você é um príncipe, você é uma princesa, você é um homem, uma mulher de Deus, você é lavado, redimido pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Não é o seu comportamento atual que define a sua verdadeira identidade. Talvez você se comporta dessa maneira porque você ainda não encontrou a sua verdadeira identidade. Você ainda não assumiu aquilo que Deus disse que você é. Você ainda não tomou posse de tudo aquilo que Deus liberou para a sua vida. Por isso que, não conhecendo a sua identidade, você ainda viva como enganador. Engana as pessoas, engana a si mesmo, engana quem está perto de você. Mas Deus nessa manhã está liberando algo precioso no teu coração. Deus está trocando teu nome aqui hoje. Deus está restaurando a sua sorte. Deus está restaurando a sua vida. Deus está dizendo assim: meu filho e minha filha, você é amado por mim. A despeito de você ser Jacó, eu continuo te amando. A despeito de você não merecer nada, eu continuo derramando a minha graça, a minha bênção, o meu favor, a minha direção sobre a sua vida. Assuma quem Deus disse que você é. Você não é aquilo que seus pais disseram. Você não é aquilo que a sociedade tenta impor sobre você. Você é filho amado de Deus. Você é eleito do Senhor. Você é precioso no reino de Deus. Você pode ser anônimo na terra, mas você é conhecido no céu. Deus conhece a sua vida, os traços da sua vida. Deus conhece as suas perfeições e a sua imperfeição. E mesmo assim, Deus não deixou de amar você. Ele continua te amando com amor eterno. Assuma quem Deus disse que você é. Assuma a sua verdadeira identidade. Você é filho amado de Deus. E essa verdade o levará a continuar fazendo mudanças pelo poder transformador da fé. Deus mudou o nome de Jacó. Jacó passou pela experiência da transformação. E todo transformado precisa dar um passo a mais. As coisas que Deus faz na nossa vida não param na nossa transformação. Deus nos transforma para a gente transformar. Jacó foi transformado, mas ele precisava dar mais um passo na vida dele. E com ele eu aprendo que para mudar pelo poder da fé, resolva as pendências do seu passado. Enquanto você não resolver as suas pendências, você vai viver infeliz. Enquanto você não resolver as suas pendências, você vai ser uma pessoa frustrada, decepcionada. E não adianta tentar estando frustrado, insatisfeito, porque a gente vai errar de novo. A gente precisa voltar no nosso passado e fazer as reparações necessárias.
resolver as pendências da nossa vida. Jacó jamais seria um homem transformado. Jacó jamais seria um homem que foi, se ele não resolvesse as suas pendências. Pastor, e qual era a pendência que Jacó precisava resolver? Gênesis 33, verso 3 e 4. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão Esaú, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se com o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Queridos, Esaú veio ao encontro de Jacó, num primeiro momento, não para abençoar a vida de Jacó, mas para destruí-lo. Porém, quando alguém do lado de cá decide a mudar pelo poder transformador da fé, aprende também que precisa resolver as pendências do seu passado. A Bíblia diz que Jacó, movido pelo medo, ele colocou toda a sua família na frente, mas em determinado momento ele passou à frente, e a Bíblia diz aqui para nós que ele curvou-se 7 vezes diante de seu irmão, como sinal de que desejava resolver as pendências do passado. E Esaú correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Queridos, eu aprendo aqui que quem decide pelo poder da fé, quem decide ser transformado pelo poder da fé, o inesperado acontece. Após a experiência transformadora de Jacó no vale do Jaboque, Deus transformou o ódio de Esaú em amor, o medo de Jacó na alegria do reencontro após 20 anos de separação. Enquanto Deus estava trabalhando na vida de Jacó, porque Jacó permitiu Deus trabalhar na sua vida, Deus estava também trabalhando para resolver as pendências que Jacó tinha que resolver na sua história de vida. Enquanto você permite Deus trabalhar em você, vai descansando, porque Deus vai te dar capacidade, Deus vai te direcionar a resolver todas as pendências que você deixou para trás e que são importantes para você resolver na sua vida. Porque sem ela não dá para viver uma vida de fé. Sem ela não dá para experimentar o sobrenatural. Sem ela não dá para viver tudo aquilo que Deus deseja que a gente viva. Enquanto Deus trabalhava na restauração de Jacó, Deus estava mudando o coração de Esaú. Enquanto Deus está trabalhando aqui, no seu coração nessa manhã, transformando a sua vida, Ele também está transformando a vida do seu desafeto, da pessoa que você odeia, da pessoa que você é ferida, da pessoa que te machucou, da pessoa que trouxe caos para a sua vida e para a sua história. Enquanto você está permitindo Deus trabalhar em você aqui, creia pelo poder da fé que Ele também está trabalhando lá. Deus está mexendo lá. Deus está transformando a história lá, como está transformando a história aqui nessa manhã. Aquele encontro tremido que prenunciava uma briga, uma contenda, uma guerra, transformou-se numa cena de choro, abraço, beijo, recomeço e reencontro. É isso que Deus vai fazer em você. Sabe aquela pendência que causa medo em você de resolver? Deus vai transformar tudo isso em lágrima, choro, cura, restauração, milagre e bênção para você viver o ano da fé. Quais são as suas pendências do passado? São pendências focadas em relacionamento? Resolva. São pendências focadas em finanças? Resolva. São pendências dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu vizinho?
Resolva. Deus vai transformar você e vai transformar aquele que você tem uma pendência. Deus vai mudar a sorte por completo. Quais são as suas pendências? O seu desejo de resolvê-las mostrará o quanto a sua vida mudou pelo poder transformador da fé. Não permita que os erros, as feridas do passado, as acusações do diabo e das pessoas destruam a sua vida. Mude pelo poder transformador da fé, tomando a decisão de resolver aquilo que você precisa resolver. Porque só assim nós vamos viver uma fé semelhante aos grandes heróis da fé. Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei quais são as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Mas eu creio que pelo menos 3 pessoas sabem o que precisa ser mudado em nós. A primeira pessoa que sabe o que precisa ser mudado na nossa vida é Deus, porque Ele é onisciente e Ele conhece todas as coisas. Nada está oculto a seu olhar. A segunda pessoa é o diabo. Embora ele não seja onipotente, ele trabalha com aquilo que ele observa da nossa vida. A terceira pessoa é você, sou eu, somos nós. E quais são as áreas que a gente hoje precisa apresentar ao Senhor? Estamos vivendo o 14º dia apenas do ano de 2018. Uma das coisas que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é que Ele vai fazer muita coisa na nossa vida nesse ano de 2018. A gente precisa continuar com expectativa. A série que nós estamos estudando, ela aponta para 8 verbos: crer, superar, mudar, logo mais à noite, perdoar. Semana que vem, domingo de manhã, perseverar, conquistar. Depois as outras, Neemias, reconstruir, e Daniel, alguma coisa lá que eu me esqueci. São decisões que a gente precisa tomar no primeiro mês do ano. E o primeiro mês do ano para todos nós tem que ser a nossa primícia. Tem que ser a primeira coisa que nós estamos oferecendo a Deus. Deus, aqui, o mês de janeiro é a minha primícia. Estou oferecendo ao Senhor, estou dedicando ao Senhor. Deus, Ele quer fazer algo tremendo na nossa vida e Ele vai fazer. Porque aqui nessa manhã há homens e mulheres dispostos a dar um passo em direção à ação dEle. Curve a sua cabeça. Quando a gente olha aqui, queridos, para a história de Jacó, a gente percebe que Jacó, ele poderia se conformar com a vida que ele estava levando. Ele poderia se conformar com a mentira, com o engano. Ele poderia se conformar com o fracasso no seu relacionamento com Deus, com as pessoas. Jacó vivia batendo a cabeça para todos os lados. Ele não conseguiu se dar bem com seu pai. Ele não conseguiu se dar bem com seu irmão. Ele teve dificuldade de relacionamento com seu sogro. Por um simples fato: ele ainda não havia tido uma experiência com Deus.
Uma experiência transformadora com Deus muda tudo. Muda toda a nossa vida. Mas um dia depois dele ter essa experiência sobrenatural e pessoal com Deus, a Bíblia diz que ele decidiu mudar pelo poder transformador da fé. E toda mudança que a gente faz, ela gera uma consequência. A mudança positiva que Jacó ele fez na vida dele, trouxe para ele alguns benefícios. O resultado é que Jacó, ele tornou-se o pai de 12 filhos, que mais tarde tornaram-se as 12 tribos de Israel. Que transformação! Que legado! Que legado geracional! Que transformação geracional! Ei, a minha oração é que a transformação que o Espírito Santo, ele vai gerar na tua vida nesse tempo, ela vai ser uma transformação geracional. Essa transformação vai alcançar os seus netos, vai alcançar a sua família, a árvore genealógica dela a partir de você. Se até hoje a sua vida foi marcada por derrota, Deus vai liberar a vitória para você. Você será pai de multidões. O ciclo de derrota da sua vida, a partir da decisão da sua mudança, vai gerar transformação nas futuras gerações. Não importa quem você seja, ou o que você fez ou faz, Deus tem um chamado para a sua vida, e Deus, Ele não desiste de você. Por isso é que eu vou andar de fé em fé. É por isso que eu vou caminhar pela fé, porque a Bíblia diz que o justo, o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar isso, nós vamos declarar essa verdade. Mas igreja, toque o coração de Deus com a sua adoração. É impressionante como a gente vê gente que vem para um ambiente desse só para ser espectador. Não abre a boca, não adora, não canta, não aplaude, não levanta a mão. Muitas das vezes é cético, muitas das vezes vem para esse lugar para dormir. Deus tem misericórdia, muda esse ambiente, muda essa atmosfera, transforma a nossa vida, para que quando a gente se prostrar diante da sua presença, ainda que seja individualmente ou coletivamente, brote do nosso coração aquela adoração que o Senhor disse, que o Senhor está à busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu declaro que nessa manhã os teus adoradores estão aqui, e o Senhor está achando cada um deles aqui que vão te adorar nessa manhã. Então adore, adore, adore. Celebre ao Senhor nesse lugar.